Olá, que bom que você chegou, porque hoje vamos fazer uma peça super legal. Eu sou a Vivi De Gasperi do Ateliê Vita Colorita. Bem-vinda, bem-vindo! Esse é o estojo espiral. É uma peça diferente, divertida e é fácil de fazer. Nesse tamanho cabem lápis, canetas, estilete, mas é uma peça que você pode usar a sua criatividade e dar muitas outras utilidades. Se você fizer mais gordinho e mais baixinho, pode ser um porta-carregador de celular. Se você fizer mais fininho e mais comprido, pode ser um porta-agulhas de tricô. Então, alterando as medidas, você consegue resultados variados e diferentes para esse estojinho. Se você já gostou dessa peça, deixe seu joinha no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu quero sugerir que você assista o vídeo completo, porque eu sempre dou dicas de acabamento, mesmo em peças simples como essa. Então vem comigo! Você vai começar baixando e imprimindo o molde. O link para baixar o molde está aqui embaixo na descrição do vídeo. E preste atenção que isso aqui é metade do molde, então você precisa espelhar o seu molde para a parte de baixo, para que ele fique completo, desta forma. Atente também que aqui no molde eu tenho duas marcações, de início de costura do zíper e de final da costura do zíper. Então essas duas marcações você precisa passar para o tecido. Passei o molde para o tecido, é só recortar e fazer a marcação de início e final de costura do zíper. Por causa da estampa não dá para ver direito, mas eu consigo visualizar aqui as duas marcações. Então vou precisar de uma vez só desse corte no meu tecido principal. É uma tricoline 100% algodão e você pode estruturar da forma que você preferir. Para essa peça aqui eu preferi fazer uma dublagem no algodão cru, porque eu quero que ela tenha um pouco mais de firmeza. Se você quiser, você pode usar a manta R1, a manta R2. Eu vou precisar também de um forro, poderia usar um tecidinho, tricoline também, sem problema nenhum, mas eu optei por usar um nylon emborrachado. Você está vendo que eu não cortei esse tecido na medida do molde, não tem necessidade. Eu apenas coloquei o meu tecido aqui em cima e cortei esse tecido de forro um pouco maior. Você vai ver que isso facilita na hora da costura e economiza tempo, para não ter que ficar riscando o molde também no forro. Vamos precisar de aproximadamente 1 metro de zíper número 5, que é do grosso, e um cursor número 5. Nós vamos usar somente a metade do zíper, então você já pode destacar e com a outra metade você faz outro estojo. A costura do zíper deve ser começada por aquela marcação de início de costura do zíper. Essa marcação está bem no comecinho da curva, então nós vamos colocar o zíper direito com direito, cremalheira para baixo. O início da costura é aqui, então eu vou deixar uma sobra de aproximadamente 4 a 5 centímetros do zíper. Eu vou alinhar a borda do zíper com a borda do tecido e vou costurar com um pé de máquina. No meu caso aqui, o meu pé de máquina me dá uma margem de costura de meio centímetro. Fiz uma marquinha com a caneta para saber onde é que é o meu começo da costura. Então eu vou começar dando um retrocesso. O zíper vai acompanhando a curva do tecido e eu não vou dar pique no zíper. A gente consegue fazer a curvinha sem dar pique, não tem problema nenhum. Eu não gosto de dar pique no zíper porque ele pode desfiar e esgarçar o seu zíper depois que a peça estiver pronta e em uso. Então você vem fazendo a curva tranquilamente. Vem devagar, moldando o seu zíper aqui na curva, que você consegue. E eu tô chegando no início, então eu tenho aqui a minha segunda marcação, que é onde eu vou finalizar a costura. Vou passar essa marcação aqui para cima, pro zíper. Retrocesso. Olha, então nós temos essa sobra de zíper. Aqui foi onde eu comecei e aqui onde eu terminei. Eu vou deitar o zíper assim, para já cortar um pouco esse excesso e tentar igualar o zíper o máximo possível.
Eu poderia colocar o cursor já antes de costurar o forro, mas aí ele vai formar um calombinho desse cursor aqui por dentro e vai atrapalhar um pouquinho na hora de costurar o forro. Então, eu acho melhor colocar depois. Agora eu venho com o forro, então eu preciso colocar o meu forro direito com o tecido principal. Eu vou deitar o meu tecido principal sobre o forro, então eu já sei onde eu tenho que passar minha costura, exatamente em cima da primeira costura. Já sei também onde eu tenho que começar e finalizar minha costura, deixando esse espaço aqui aberto. Além de deixar esse espaço aberto, eu também preciso deixar aberto um outro espaço para desvirar a minha peça. Quanto mais firme, mais estruturado estiver o seu tecido, é melhor você não deixar uma abertura muito pequenininha, porque vai dificultar na hora de virar a peça. A minha costura eu vou iniciar por aqui e eu venho costurando, alinhando. Aqui nessa parte da curva, a tendência é ele levantar por causa do zíper. Então, você vai abaixando e colocando a cremalheira lá para dentro, para que você passe a costura exatamente em cima da primeira. Cuidado para não costurar essas sobras de zíper aqui. Outra coisa, tome cuidado para aquela beiradinha do zíper que fica para fora, para a margem de costura, para que ela não fique dobrada para dentro e não fique costurada errada. Então, se for o caso, você pode passar um zigue-zague, se a sua máquina for doméstica, em toda a borda para prender essa sobrinha de zíper que fica aqui, olha, que na curva ela pode se levantar. Ou você pode passar uma costurinha reta bem na bordinha depois de ter costurado o seu zíper com uma margem de um pé de máquina. A abertura para desvirar você pode deixar em qualquer um dos lados, ou aqui no mesmo lado da abertura do zíper, ou do lado de cá. Eu acabei passando reto aqui, então eu vou deixar aqui nesse meio. Eu tô deixando aqui uns 8 centímetros. Costura finalizada, então eu tenho essa aberturinha aqui, ó, meu zíper tá lá por dentro, as bordinhas do zíper, e eu tenho aqui essa abertura para desvirar. Eu vou cortar agora o excesso do forro, e nessa partezinha do zíper aqui eu posso deixar maiorzinho essa parte do forro. O restante eu posso cortar seguindo a mesma medida do molde. Então, agora é só desvirar pela abertura que eu deixei. É só ir ajeitando bem direitinho o forro, vai assentar, ó. Você vai ver que a abertura vai ficar aqui só pelo lado do forro. Aqui nessa parte da abertura, nós vamos fazer essa dobrinha do tecido de forro, alinhando com o restante. E vamos prender para que essa parte seja fechada na hora de pespontar. Agora, antes do pesponto, eu preciso colocar o cursor. Assim que eu terminei a costura do zíper, você se lembra que eu cortei o excesso de zíper alinhando com a sobra do início. Então, isso é importante para a gente conseguir colocar o cursor certinho agora. Já podia ter queimado essa ponta, mas eu vou queimar agora, para não desfiar. Então, com o forro para cima, olha, eu preciso virar este zíper que tá pro avesso, eu preciso encontrar aqui pelo direito. Faça essa torcidinha. E aí eu puxo o cursor, olha, você tá vendo que o direito do zíper tá pro lado do forro. E aí virando aqui pro direito, a gente consegue ver, olha, se tá bem certinho. Então esta parte do meu zíper tá um pouco grande, eu vou cortar, vou queimar. E vou colocar lá pra dentro nessa aberturinha que a gente deixou aqui. Pega a ponta do zíper e enfia lá dentro. E aí vai ficar dessa forma, olha, o cursor vai ficar bem rentinho aqui. Eu tenho uma sobra de zíper aqui dentro e essa sobra de zíper vai ser costurada, vai ser pespontada junto com o pesponto de acabamento que nós vamos passar em toda a volta. Para passar esse pesponto final de acabamento, o ideal é que você tenha um calcador bem estreitinho, para que o seu ponto fique bem na bordinha. Pode ser aquele calcador de zíper estreitinho também. Então, como a gente quer passar a costura bem pertinho da borda e não quer pegar em cima do cursor, nós precisamos de um calcador estreito. Eu vou começar a costura aqui por essa parte mesmo, onde está o cursor, um pouquinho antes.
porque é aqui que vai ficar a parte de baixo do meu estojo. Quando você estiver chegando próximo ao cursor, você segura aquela sobra de zíper que está aqui dentro, ó, para que a sua sobra de zíper não venha aqui para fora quando você puxar o cursor para poder costurar, senão vai ficar uma barriga de zíper sobrando aqui no acabamento. Então você segura essa sobra de zíper que está aqui dentro e puxa só o seu cursor, que é o que a gente não quer que pegue na costura. Passou essa parte do cursor, já tá tranquilo. A gente vem fazendo esse contorno, esse pesponto de acabamento, esticando bem o tecido, puxando o zíper para não ficar com o tecido dobrado aqui. Não quero nem o tecido de forro, nem o tecido da frente com pregas. Eu vou passar pela abertura, onde eu desvirei a peça, e aí eu verifico se tá dobradinho aqui o forro bem certinho, para fechar essa abertura. Estamos chegando no início, eu vou passar um pouquinho por cima de onde eu comecei e dar um retrocessinho. Olha, o cursor fica bem encostadinho, a gente consegue passar o pesponto, o avesso tá rebatido, tudo certinho. Então agora é só fechar e transformar o nosso estojo no estojinho espiral. Então, o que você achou? Me conta aí nos comentários e não esqueça de deixar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para ser notificado cada vez que entrar um vídeo novo no canal, hein? Vale lembrar que essa peça você pode incrementar seu gosto. Eu poderia colocar uma alça de mão com um mosquetão prendendo aqui no puxador do zíper. Poderia colocar uma alcinha de mão de sintético ou de couro, rebitando aqui direto no tecido. Enfim, use a sua criatividade, dê o seu toque pessoal, não tenha medo de alterar as medidas e se surpreender com o resultado. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!